Salve meu povo, aqui é Glê Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Glê. Seu podcast cultural, sempre falando sobre geografia com aquela pitadinha de música, ou o contrário, sempre falando sobre música com aquela pitadinha de geografia. É desse jeito, seu podcast semanal, bom demais. E no episódio de hoje, todo mundo ama lo-fi e quem não ama não ouviu direito. Estou falando do quê? Deste grande gênero musical contemporâneo chamado lo-fi hip hop. É isso mesmo, mas antes disso, vamos então a uma breve aí contextualização histórica, né? Vamos nos localizar nesse assunto, porque o lo-fi é um segmento não tão recente assim, pelo menos não essa palavra, e não necessariamente surgiu enquanto um lo-fi hip hop, certo? Mas para quem não tá entendendo nada, o que vem a ser o lo-fi? Beleza, vamos voltar lá para os anos 80, quando ainda trabalhávamos com vinis e fitas cassete, certo? E existiam, então, as grandes gravadoras, né? Como eu já falei aqui em alguns episódios, que elas detinham, digamos assim, praticamente o monopólio da gravação dos discos, né? Porque nesse período da história, o acesso a um estúdio era algo muito mais dificultoso do que é hoje, né? Se precisava realmente de um local especializado para fazer música, né? Por isso que gravadora se chamava gravadora, era um lugar de gravar mesmo as músicas, certo? Sem a existência de home studio como existe hoje, né? Até por uma limitação de equipamento mesmo, enfim. Então, nessa época, alguns artistas que faziam as suas gravações em estúdios improvisados, com gravadores mais amadores, com instrumentos mais amadores, tinham os seus resultados das suas gravações como resultados de baixa fidelidade, e isso no inglês se chama low fidelity. Então, essas produções gravadas de maneira caseira, gravada de maneira improvisada, de baixa fidelidade, nas lojas de disco nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, enfim, ganhavam lá sua localização, digamos assim, dentro da loja, né, nas prateleiras, como segmento de música lo-fi, né, low fidelity, certo? Então, desde os anos 80 já existem produções musicais caracterizadas como produções lo-fi. E essas produções nessa época eram variações do jazz, variações do rock, certo? Algo que estava sendo produzido no momento, e artistas independentes que não tinham acesso à gravadora, então faziam suas gravações com low fidelity, né, baixa fidelidade. Justo nesse momento também, algumas emissoras de rádio americanas, rádios independentes também, tocavam algumas músicas desse estilo, geralmente pela madrugada, e aí as pessoas gostavam de ouvir quando chegavam do trabalho, quando estavam sozinhas em casa e tal. Começou a gerar uma certa fanbase ali, né, um certo público para esse tipo de som de baixa fidelidade. Posteriormente, já na internet, a partir da década de 10, né, da década de 2010, lá no Japão, o pessoal começou, alguns DJs independentes, né, começaram a fazer as suas produções lo-fi, dessa vez já em um outro momento de gravação, né, já utilizando equipamentos digitais, né, o home studio, certo? Até que alguns nomes lá da cena, como o DJ Nujabes, que infelizmente já acabou falecendo em um acidente, enfim, foi um dos grandes expoentes, né, desse lo-fi no Japão, né, dessa cultura urbana do Japão. E aí que o lo-fi começou a ter a cara que tem hoje, onde eles começaram a fundir esses elementos de baixa fidelidade na gravação com a produção de beats de hip hop, fazendo samples, né, colagens com antigas músicas de jazz, antigas músicas de blues, antigas músicas pop, enfim, fazendo uma verdadeira ressignificação das músicas ali com equipamentos digitais. E olha que interessante, lá nas gravações dos anos 80 haviam aqueles ruídos, aquelas coisas, justamente porque eram gravações caseiras mesmo. Mas hoje, nas gravações digitais, muito do que a gente ouve no lo-fi, daquele ruído como se fosse um chiadinho da vitrola de disco mesmo, aquilo é feito artificialmente no software. Às vezes tem alguns samples que estão desafinados, simulando também uma vitrola. Quando ela fica desregulada, ela começa a desafinar a música dos discos, né? Então esses DJs, eles utilizam esses samples com uma afinação diferente uma da outra, então vai dando aquela estética desafinada, vai dando aquele ruído, vai trazendo esse ar baixa fidelidade, apesar de estar sendo utilizado equipamentos modernos, né? Isso é muito interessante. Então o lo-fi
atualmente, né, ele é uma cultura que se difundiu muito na internet, né, uma vez em que ele se espalha em vários países e várias cidades. Ele iniciou nessa nova fase, digamos assim, nas grandes cidades, né, as grandes cidades do Japão, as grandes cidades dos Estados Unidos, na Europa, América Latina, enfim. Ele é um movimento que é feito, então, dentro de casa, né, para ser escutado dentro de casa. Ele é muito interessante. Não é uma música de se ouvir nas pistas, né, das baladas, das festas, de se ouvir na rua. Não é uma música de show, né? É uma música do público ouvir sozinho em casa, certo? E uma música também produzida sozinho. Não é uma música produzida pelas big bands, né? Pelas orquestras ou até mesmo por uma banda, por exemplo. É uma música onde é compositor e produtor a mesma pessoa dentro de um home studio. E aí bota na internet, e através da internet esse público ouve sozinho também. E surgiam, como eu disse, né, surgiu nas grandes cidades, surgiu na internet e casou perfeitamente com o movimento geracional atual, né? Há quem diga então que o lo-fi seja a verdadeira trilha sonora dos millennials, né? Que ganhou muita força a partir de 2020 com o contexto de isolamento social, de lockdown, né? Em virtude da pandemia, mas já acontecia já em 2017, 18, 19, o lo-fi já era algo, de certa forma, popular na internet, né? Outra característica, antes de eu voltar nessa questão dos millennials, mas outra característica, então, musical mesmo do lo-fi, é que o lo-fi, justamente por ser produção independente, produção de baixa fidelidade, ela é uma produção, digamos que livre de direitos autorais, né? Muitas vezes são utilizados composições próprias desses produtores, mas até mesmo quando eles utilizam samples de outras músicas, essa variação do andamento, variação dos timbres, essa variação de tonalidade, ela é justamente para descaracterizar a música e, consequentemente, como se fosse despistar, digamos assim, a obrigatoriedade da cobrança de direitos autorais, né? Isso faz com que o lo-fi seja mais difundido no YouTube e no SoundCloud, que são plataformas que têm uma abertura maior para essas músicas não monetizáveis, digamos assim. Nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, iTunes, isso já é mais rigoroso, então as produções de lo-fi que estão nessas plataformas, elas entram muitas vezes como podcast, que é uma brecha na lei, digamos assim, ou então elas entram como playlists fechadas, e aí os artistas recebem os devidos créditos, né? As gravadoras recebem seus devidos créditos. Mas o lo-fi, então, ele é muito difundido no YouTube através de servidores online, né? Que ficam 24 horas no ar, né? Mas são verdadeiras rádios online, né? E muitas vezes esses artistas, então, eles recebem apenas... E como eles não recebem monetização por essas músicas, eles recebem apenas doações via aplicativo de pagamento, enfim, dos ouvintes, justamente para poder manter esses servidores no ar 24 horas rolando esse som, né? Mas voltando então a essa questão do som geracional, desse som millennial, casou perfeitamente desde antes da pandemia e durante, eu ia dizer pós-pandemia, a pandemia não acabou ainda, né? Durante a pandemia, mais ainda. Por quê? Porque, como eu falei no início do episódio, é uma música para ouvir sozinho, né? E infelizmente o jovem de hoje em dia fica muito sozinho, né? E o jovem tem ficado muito em casa, certo? Em virtude das suas ocupações do dia a dia, né? Estudando para faculdade não, fazendo trabalhos da faculdade, estudando para uma prova, ou estudando para vestibular, estudando para um concurso público, estudando para uma pós-graduação, mestrado, enfim, estudando, trabalhando, fazendo seu home office, pensando na vida, jogando, né? Tem muita galera que curte um game, que curte ouvir um lo-fi jogando. A galera às vezes tá numa conversa de Zoom, numa conversa entre amigos através de aplicativos e ouvindo um lo-fi também. O lo-fi, então, ele é uma verdadeira companhia aí dos jovens na atualidade, algo muito comum nas grandes cidades ocidentais e orientais, por que não? Porque no Japão é muito forte. E no Brasil não é diferente. No Brasil também a cultura lo-fi entrou aí, diria, com os dois pés na porta, né? A galera gosta bastante de lo-fi aqui no Brasil. E antes de eu entrar nessa questão do lo-fi no Brasil, ressaltar mais uma vez a característica visual do lo-fi, né? Essa estética visual. O lo-fi, geralmente as suas capas no YouTube, elas têm essa cor, como se fosse um colorido que remete a uma nostalgia, uma coisa dos anos 80, que se chama de aesthetic, né? É uma
uma estética meio nostálgica. Eu até não vou entrar tanto nisso porque eu já não entendo dessa área, mas uma coisa que é bem legal, eu fui até pesquisar, é essa estética que remete aos animes, né? Uma vez em que as produções lo-fi, as mais famosas e as mais antigas, digamos assim, aí da década de 10, são produções japonesas, então eles utilizavam dessas estéticas, né? Geralmente uma menininha estudando, uma menininha dormindo e tal. Geralmente ele utilizava essa estética do anime, que era uma estética que estava mais familiarizada lá com o pessoal que fazia essas produções, né? E é muito interessante ver que é sempre um contexto de dentro de casa, né? Geralmente o personagemzinho que tá na capa ali, tá dentro de casa estudando ou tomando um chazinho, um café. Às vezes tem um animal de estimação do lado ali, um gato. Às vezes tá chovendo na rua. Tem algumas produções mais norte-americanas daí, que daí o quarto tá todo bagunçado, tem tipo umas roupas espalhadas, uma caixa de pizza aberta, tem um monte de coisa no quarto. Então trabalha bastante com essa questão da imagem e do som, e essa imagem do jovem, né, do cotidiano do jovem, né, todas aquelas roupas espalhadas, né, que chegou da faculdade, só tirou ali, já comeu qualquer coisa, já tem um animal de estimação ali, só quer estudar, ouvir um som, ficar descansando. Então o lo-fi, ele é um som que essa identificação com o jovem, ela ocorre tanto na sua distribuição, uma vez em que ela é 100% online, 100% através da internet, tanto na sua característica da interação social, como a interação online também, não tão pessoalmente, como nessa questão visual e na questão sonora, né? Uma vez em que trabalha bastante com o hip hop, com esses gêneros que estão mais em alta aí na atualidade, né? Outro ponto que a gente pode levantar também, que é muito interessante em relação ao lo-fi, é a questão da nostalgia e do tempo passando mais devagar, digamos assim, certo? Como eu falei em relação à estética visual do lo-fi, ela remete às vezes tanto a esse contexto da pessoa ficar tranquila dentro de casa, mas também ao contexto de uma certa nostalgia, digamos assim. E o mais legal é essa parada da nostalgia do que a gente não viveu, digamos, né? É uma nostalgia de uma época em que muitas vezes os ouvintes do lo-fi não ouviram, né? O que eu quero dizer com isso é que remete a como se fosse uma estética dos anos 80, tanto visual como de áudio, mas que muitas vezes a grande maioria dos ouvintes são nascidos nos anos 90 e até mesmo nos anos 2000, né? É uma estética realmente de uma nostalgia que não aconteceu, mas uma nostalgia que faz com que a gente perceba praticamente o tempo passando mais devagar, né? Uma vez em que nas grandes cidades, então, o cotidiano ele é retratado de maneira muito agressiva e muito rápida, né? O tempo do ônibus, o tempo do metrô, o tempo do trabalho, são coisas muito aceleradas, as próprias comunicações, né, das redes sociais, da internet, enfim. Então, o momento de ouvir um lo-fi, ele é um momento como de sentir o tempo passando um pouco mais devagar, né, de sentir o tempo passando de verdade, digamos assim. Por isso essa estética visual do descanso, né, do animal de estimação, da casa, do aconchego, né, geralmente tá chovendo, a pessoa tá com cobertor ali dentro do quarto, essa estética visual ela é muito interessante, ela traz essa tranquilidade muito presente e essa melodia, né, também traz essa tranquilidade. E enquanto um fenômeno urbano e um fenômeno da internet, com certeza ele é algo que está suscetível a mudanças, né? Ele está suscetível a ramificações e modificações, né? E em relação a essas modificações, o lo-fi, quando ele chega no contexto brasileiro, eu até confesso aqui que eu não curtia muito quando ele chegou no Brasil e começou a ter as produções brasileiras de lo-fi, mas hoje eu gosto bastante desse tipo de produção, é que no geral, as produções de lo-fi feitas fora do Brasil, elas eram produções 99%, digamos assim, instrumentais, né? Geralmente somente som instrumental com alguns trechos de uma voz falando alguma coisa, às vezes samples de filmes ou de trechos de citação de livros, alguma coisa assim, só às vezes alguma voz falando, mas no geral a maior parte do tempo era tudo instrumental. Quando chega no Brasil, o lo-fi brasileiro ele é carregado de uma característica que é de fazer versões de músicas já conhecidas dentro dessa estética sonora do lo-fi, certo? Então tem muito lo-fi brasileiro, por exemplo, grandes sucessos aí do lo-fi, né? Músicas do Belchior, músicas do Tim Maia, do Alceu Valença, certo? Que vão assumindo então essa estética lo-fi, né? Digamos assim, sei lá, do Tim Maia, gostava tanto de você. Aí então vai ter esse beat. E lá de fundinho, aquele barulhinho de chuva, aquele sintetizador, aquele teclado, uma coisa desafinando por cima da outra e a voz bem lenta.
gostava tanto de você. Isso acontece com outras músicas da MPB. No início eu não curti, mas hoje eu aprendi, digamos assim, a gostar e valorizo bastante. E a MPB, né, aquele lance que eu falei sobre a nostalgia do que a gente não viveu, né, músicas que não são da nossa época, né, mas a gente gosta porque são músicas muito boas, né. Mas, então, os nomes da MPB, Chico Buarque, Alceu Valença, Belchior, Tim Maia, Jorge Benjor, Maria Bethânia, Elis Regina, toda essa galera tá muito presente nas produções lo-fi. E tem também algo que eu acho sensacional, é muito divertido, é os lo-fis de funk, né? Então a galera pega o funk, que é um ritmo eletrônico periférico sul-americano, periferizado sul-americano, certo? E transforma nessa estética norte-americana e de certa forma japonesa, e fica sensacional. Então tem várias músicas do funk, músicas que estão em alta ainda, músicas de 2018, 19, 2020, transformadas dentro desse remix, dentro dessa estética lo-fi, e é algo bastante engraçado, né? Que tipo, tu tá dentro de casa, deitado na cama ali num dia de chuva e ouvindo um funkão dentro da estética lo-fi, né? Isso o pessoal tem gostado bastante, né? As meninas gostam de ouvir pra dançar, a galera que tá em casal gosta de ouvir pra fazer um climinha diferente. Então, o lo-fi brasileiro trabalha bastante com o MPB, bastante com o funk, bastante com o samba também. Tem playlists pra churrasco, playlists pra praia, tem bastante músicas de pagode dentro dessa estética lo-fi. Exalta Samba, Raça Negra estão aí nesse ramo também. Não o Exalta e o Raça Negra, né? Os DJs dessa perspectiva do lo-fi sampleiam essas músicas, no caso, né? Não são os próprios artistas que estão fazendo. Mas então, os possíveis caminhos, digamos assim, que eu vejo aí pra música lo-fi, seria uma certa regulamentação para que o lo-fi entre nas plataformas digitais, certo? Uma vez em que a quantidade de usuário das plataformas tem aumentado muito, principalmente entre os jovens, então é natural que tenham mais playlists e músicas de lo-fi dentro lá do Spotify, do Deezer, do iTunes, enfim. Acredito que no YouTube e no SoundCloud vai continuar e até aumentar, porque cada vez mais as pessoas vão conhecendo. As produções brasileiras, inclusive, vão também trabalhar nessa estética do instrumental, não tanto de samplear músicas já conhecidas, mas de fazer somente o instrumental, porque uma crítica que era minha, mas que era de outras pessoas também, é de que o lo-fi brasileiro, a gente perdia, digamos assim, que o sentido de ouvir o lo-fi, porque muitas vezes a pessoa ouve o lo-fi para estudar ou para trabalhar e gosta do instrumental justamente porque consegue se concentrar, não fica prestando atenção na letra, né? E quando tu ouve uma música com letra, sobretudo letra em português, que tu tá entendendo o que eles estão falando, aí muitas vezes pode não se concentrar porque tá prestando atenção na letra. Então eu acredito que o lo-fi brasileiro vai entrar num período de lo-fi brasileiro com letra, pra galera ouvir no churrasco, ouvir dando um rolê na praia, caminhando, enfim. E o lo-fi sem letra pra galera ouvir estudando, ouvir trabalhando. E lo-fi brasileiro com mais músicas autorais também, não só sample de músicas já conhecidas, mas alguns DJs e produtores colocando as suas músicas nas redes pra galera conhecer, mesmo instrumental, enfim, porque na verdade o que acontece é o seguinte: no Brasil as coisas elas mudam mais rápido, porque o brasileiro tem a necessidade de monetizar mais rápido, então a coisa aqui muda de figura em coisa de meses, porque a galera precisa realmente de uma certa institucionalização mais rápida, que muitas vezes o galera aí dos chamados países de primeiro mundo não necessita. Mas isso é apenas opinião minha, né? Apenas uma resenha do Gle, tá certo, galera? Essa resenha então não acaba por aqui. Quem curte um lo-fi, quem nunca tinha pensado sobre isso, dá um salve lá no Instagram, @gle_ribeiro, me diz o que achou sobre essa resenha, certo? Ouve um lo-fizinho também, depois de ouvir uma resenha do Gle, que é bom demais, ajuda a se concentrar, ajuda a relaxar. E muito obrigado, valeu, viva a democracia!